Olá, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre, do seu canal Direito Popular Comentado. Hoje nós trataremos da nossa aula 7 do assunto Direito de Troca de Mercadorias e o Direito de Arrependimento do Consumidor. Vamos ao nosso caso concreto. Quem na condição de consumidor nunca precisou realizar a troca de um produto adquirido no mercado, físico ou online, ou após a sua compra se arrependeu e queria devolver a mercadoria? Isso é bem comum, não? Nesta aula, vamos analisar duas situações distintas relacionadas ao direito consumidor, quais sejam o direito de troca e o direito de arrependimento. Vamos analisar primeiramente o direito de troca para compras in loco, ou seja, aquelas realizadas em estabelecimentos físicos. É comum, sobretudo, aqueles que presenteiam terceiros com roupas e calçados não agradarem seus presenteados com o número ou a cor destes presentes. O presenteado, neste sentido, de posse do produto e da nota fiscal, poderá se dirigir ao estabelecimento comercial para tentar realizar a troca. Ao contrário do que se pensa, o lojista não é obrigado a realizar a troca da mercadoria, salvo quando apresentar defeito que não puder ser resolvido num prazo de 30 dias, segundo previsão legal do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos à leitura desse artigo. Artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor de 1990. O lojista somente é obrigado a trocar a mercadoria que vendeu quando esta apresentar algum defeito que não puder ser sanado no prazo máximo de 30 dias, contado da reclamação do consumidor. Isso é o que diz a lei. Portanto, o lojista somente é obrigado a trocar a mercadoria que vendeu quando esta apresentar algum defeito que não puder ser sanado no prazo de 30 dias, contado da data da reclamação do consumidor. Atente o leitor que a letra da lei é clara quando diz contado a partir da reclamação do consumidor, pois muitos lojistas tentarão ludibriar o consumidor apresentando algum argumento que o prazo de troca começa a contar a partir da data da compra evidenciada na nota fiscal, o que é contrário ao que a lei determina. Então presta atenção neste detalhe. Tá? Vamos à nossa explicação. Há a falsa crença de que o lojista é obrigado a realizar a troca da mercadoria. O que vimos, segundo o Código de Defesa do Consumidor, não é verdade, salvo quando este apresentar algum defeito que não puder ser sanado dentro do prazo de 30 dias. Portanto, se o lojista realizar a troca conforme é de costume no Brasil, o estará fazendo, neste caso, por cortesia, para cativar o cliente. Outro erro comum é pensar que a mercadoria defeituosa deve ser trocada, quando o texto da lei nos diz que esta hipótese só é possível quando o defeito não puder ser sanado. E por último, se o lojista realizar a troca da mercadoria no ato, o estará fazendo tão somente para agradar o cliente, pois a lei estabelece um prazo de 30 dias para bens duráveis e de 90 dias para bens não duráveis, a partir da entrega do produto ou serviço, para vícios aparentes. Para os vícios ocultos, os prazos começam a correr a partir da data em que os mesmos forem detectados pelo consumidor. Preste atenção nesse pequeno detalhe. Se após o prazo legal o problema não tiver sido solucionado, o consumidor poderá optar por uma das seguintes alternativas. Nós temos três alternativas aqui. A escolha do consumidor, não do lojista. A substituição da mercadoria por outra de mesma espécie e de acordo com a sua vontade. Então o consumidor que vai escolher, não é o lojista que vai impor. A segunda condição, ou alternativa, a restituição imediata e atualizada dos valores pagos. O lojista não pode pré-datar uma data, né, futura para 5 dias, 10 dias, 15 dias para fazer essa restituição. A lei diz que a restituição é imediata. E por último, o abatimento proporcional do preço. Os fornecedores não são obrigados a emitir nota fiscal, mas recusá-la. Desculpa. Os fornecedores são obrigados a emitir nota fiscal e recusá-la é crime. Mas a falta do documento ou nota fiscal não descaracteriza a relação de consumo, pois esta não se confunde com a relação tributária entre comerciantes e o fisco, ou seja, a Receita Federal ou Receita Estadual.
É importante ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor não determina a apresentação da nota fiscal para realizar a troca da mercadoria, cabendo, entretanto, ao consumidor provar a relação de consumo, ou seja, a nota fiscal não é condição imprescindível, né, ou um pré-requisito para que o comerciante ou lojista faça a troca. Porém, o consumidor deve provar que houve essa relação de consumo. Tá? Quanto ao direito de arrependimento, é a segunda parte da nossa explicação. Não há previsão legal para compras realizadas em estabelecimentos físicos. Já nas lojas virtuais, ou seja, aquelas compras online por internet ou por telefone, o prazo de arrependimento é de 7 dias, a partir da data do recebimento do produto ou serviço, sem que sejam apresentadas justificativas pelo consumidor. Vamos dar uma olhadinha o que diz o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor? O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Isso é o que prevê o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor de 1990. Vamos fazer um resumo do que nós explicamos acima? Então vamos lá. Nós temos dois tipos de compras: a compra realizada na loja física e aquela realizada na loja virtual. Quanto ao direito de troca, para produtos e serviços duráveis, tanto a compra na loja física quanto na virtual, o prazo é de 30 dias a partir da data da entrega do produto ou execução do serviço. Quanto ao direito de troca ainda, os produtos e serviços não duráveis possuem prazo de 90 dias, tanto para a compra na loja física quanto aquela na virtual. E o prazo se dá a partir da entrega do produto ou execução do serviço. Agora, com relação ao direito do arrependimento, nós temos produtos e serviços duráveis ou não duráveis. Na loja física, o consumidor não tem direito à devolução da compra. E agora na loja virtual, sim, ele tem direito à devolução da compra e tem um prazo de 7 dias a partir do recebimento do produto ou do serviço. Vamos à solução deste caso concreto? Primeiramente, o consumidor, antes de se indispor desnecessariamente com o lojista ou comerciante, deve ter conhecimento dos detalhes do artigo 18 do CDC, conforme nós explicamos acima, e não agir por impulso, baseado tão somente no que diz a cultura popular. Caso necessite realizar troca do produto, dirigir-se ao estabelecimento comercial e pedir para falar com o gerente ou com o departamento de trocas da loja, conforme determinam as leis consumeristas. Por ocasião da compra, atentar para garantia verbal da troca, pois a mesma não encontra previsão legal, devendo ser expressa por escrito, sob pena de ficar caracterizada propaganda enganosa. Ou seja, muitas vezes quando nós compramos alguma coisa no comércio e aquele consumidor mais atento pergunta, né, sobre a garantia ou o direito de troca, o comerciante dá tão somente uma garantia verbal. Isso não tem previsão legal. Neste caso, o consumidor deve exigir que a mesma seja por escrito. Ok? A previsão legal do que nós falamos até agora. Artigo 18 da Lei 8.078 de 1990, Código de Defesa do Consumidor, o artigo 26 da mesma lei e o artigo 49 da mesma lei. Se você achou essas informações importantes para a sua vida, você gostou do canal, então inscreva-se no mesmo, ative o sininho e receba periodicamente nossos preciosos conteúdos jurídicos. Muito obrigado e até a próxima.